Pessoal, vamos dar início, então. Eu quero, mais uma vez, acolher a cada um de vocês, agradecer pela presença, pelo interesse em fazer esse mini curso, que tem como tema Maria e a Unidade dos Cristãos. Então, é um mini curso que se insere no campo da Mariologia. E hoje nós contamos aqui com a grata presença do Padre Fonsati, que é professor da Faculdade Vicentina, que é mestre em Bíblia, que tem uma grande experiência nos textos sagrados e que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito de Maria na Bíblia, no texto sagrado. Teremos também a presença da professora Solange, que já está aqui conosco, e que na semana que vem vai nos apresentar um pouco da presença de Maria na história da Igreja e também o modo como ela é acolhida em outras tradições religiosas, de modo muito específico na igreja, nas igrejas católicas, mas também na igreja de confissão episcopal anglicana. Nós vamos utilizar como referência para os estudos que ocorrerão aqui nesses 3 encontros, portanto, hoje e também no dia 1º e no dia 8 de junho, o livro da professora Solange, que é esse daqui, Maria e a Unidade dos Cristãos. Os alunos da Faculdade Vicentina, todos receberam uma cópia desse livro, e aqueles que estão nos visitando, que são de outras instituições, também os membros de comunidades, mas que não são acadêmicos, e que eventualmente tenham interesse em adquirir essa obra, podem entrar em contato com a Faculdade Vicentina, pelo e-mail da secretaria, aquele mesmo e-mail que vocês receberam com a confirmação da matrícula no curso, e fazer ali a aquisição, que nós temos disponível esse livro para venda na Faculdade Vicentina. Então, quero agradecer pela participação de todos e dizer que essa aula está sendo gravada, depois será disponibilizada. Nós temos um público que poderá assistir somente a gravação no período noturno, porque nesse horário está em outras atividades, estão trabalhando, mas mesmo vocês que estão aqui agora no modelo online, ao vivo, poderão depois acessar, vocês receberão um link com a gravação dessa aula e poderão rever depois esse mini curso em outro momento. Então, Padre Fonsati, obrigado pela disponibilidade, por reservarem um momento da sua tarde para nos ensinar. Quero passar a palavra para o senhor e desejar a todos, desde já, um excelente minicurso. Obrigado, Edmar, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos sim, padre. Ok? Bom, e também eu compartilhei a tela. Estão conseguindo ver a tela? Perfeitamente. Compartilhar. Então, na tela vocês terão algumas ideias daquilo que eu vou desenvolvendo, certo? No PowerPoint está ali praticamente tudo que a gente vai desenvolver nesse nosso momento. Em primeiro lugar, eu agradeço a confiança de ter me convidado. Eu não sou mariólogo, eu sou um exegeta, mas sou um fanático, mais do que devoto, de Nossa Senhora. Então, juntando as duas coisas, né? E eu começo com uma pequeninha oração que vocês podem me acompanhar antes de iniciarmos o curso, ok? Uma frase bonita de um dos padres do deserto. Filho da Virgem, faz que eu fale de sua mãe, embora confessando que a palavra sobre ela nos ultrapassa. Um cântico de admiração me move a falar, e vós, prudentes, com o ouvido da alma, com amor, escutai. O mistério da Virgem mexe em mim e admirado mostrarei. E vós, com prudência, vossas almas preparai. Uma bela frase para a gente iniciar esta nossa apresentação de como a Virgem Maria é apresentada nas Sagradas Escrituras. E, logicamente, começamos dando uma olhadinha no Antigo Testamento, certo?
é praticamente impossível que algum hagiógrafo, algum autor do Antigo Testamento, tenha feito alguma menção explícita da Virgem Maria. Não tem nenhuma menção. O que nós fazemos é uma leitura cristológica do Antigo Testamento, ou seja, lemos o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo. Projetamos, portanto, no Antigo Testamento, a revelação que temos à luz de Jesus Cristo. E ali nós encontramos, a Igreja descobriu, uma série de referências à Mãe de Jesus, a Virgem Maria. Essas referências se encontram em textos, em personagens e em objetos que nos referem à Virgem Maria. O texto de Lumen Gentium 55 diz o seguinte, vocês têm ali escrito: os livros do Antigo Testamento descrevem a história da salvação, pela qual o advento do Cristo neste mundo é lentamente preparado. E eles manifestam sempre com maior nitidez a figura da mulher, a mãe do Redentor. Ou seja, o Antigo Testamento é para nós uma preparação para a chegada do Cristo, para a grande revelação. E, nesse sentido, a Virgem Maria é também ali apresentada devagar, dentro do mistério do Cristo. É isso que é importante sempre termos em mente. Pois começamos com alguns importantes textos do Antigo Testamento que fazem referência à Virgem Maria, que a Igreja descobriu nesses textos uma referência à Virgem Maria. O primeiro texto é o chamado Proto-Evangelho, Gênesis 3:15, logo após o pecado de Adão e Eva. Deus repreende Adão e Eva, não os amaldiçoa. A maldição recai sobre a serpente e não sobre os seres humanos. E temos essa belíssima frase: porém, inimizade entre ti, está se dirigindo à serpente, e à mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te atingirá a cabeça e tu lhe atingirás o calcanhar. Essa é a primeira referência que temos ao mistério da redenção, da salvação. Se diz claramente que a serpente, ou seja, o demônio, será esmagado. A leitura deste texto foi feita em dois sentidos. O texto tem um sentido cristológico. Voltamos ao texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Certo? A mulher, a descendência da mulher atingirá a tua cabeça e a descendência da serpente atingirá o calcanhar da serpente. Ela, portanto, no texto grego está escrito em masculino. Então, ela é a descendência que vai esmagar a cabeça da serpente. Não é a mulher, é a descendência dela. E o mesmo texto foi lido no sentido mariológico, porque na tradução latina, a Vulgata, em vez de colocar a palavra masculina, colocou a palavra no feminino. Então, ela passou a indicar a mulher e não a descendência. Então, ela esmagaria a cabeça da serpente. Na realidade, nós sabemos que quem esmagou a cabeça da serpente foi a descendência da mulher, ou seja, foi o Cristo, e não a mulher. Embora, nas nossas iconografias, sobretudo as imagens da Virgem Maria, sempre ela aparece esmagando a cabeça da serpente. A minha paróquia, dedicada a Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa e a Santa Gema Galgani, temos lá uma enorme imagem de Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. Mas eu repito,
não é a mulher, mas é a descendência da mulher quem vai esmagar a cabeça. E a descendência da mulher esmagou a cabeça da serpente quando? Exatamente na ressurreição do Cristo. A serpente tenta acabar com a descendência, fazendo com que o Cristo seja morto na cruz, e, ao mesmo tempo, o Cristo ressuscitando esmaga a cabeça da serpente. Esta é a leitura cristológica que nós fazemos. Portanto, é um texto, primeiro, que temos aí. O segundo texto é o texto tirado do profeta Isaías. Porém, pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma jovem, no texto grego está escrito, eis que a virgem, concebeu e dará à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Emanuel. Esta frase importantíssima se fala de uma jovem, que o texto grego depois, em lugar de jovem, colocou a palavra virgem, vai conceber um filho e vai dar à luz a este filho, e esse filho será o Emanuel, certo? O contexto desta frase, para entendermos bem, é o contexto da chamada Guerra Sírio-Efraimita, que vocês podem ler no segundo livro de Reis, capítulo 16, de 5 a 20. Ou seja, o rei de Damasco e o rei de Israel tentam mover uma guerra contra a Assíria e pedem para que Acaz, rei de Judá, entre na coalizão. E Acaz não aceita entrar na coalizão. Então, eles se voltam contra Acaz, com o único objetivo de tirar Acaz do trono e colocar no lugar um outro personagem, que a gente não sabe o nome, ele é chamado simplesmente de filho de Tebeel. Portanto, a dinastia de Davi corria risco. Ela podia ser extinta se Acaz fosse deposto. Acaz era jovem, tinha recém-casado, não tinha filhos ainda, portanto, a dinastia corria risco. Quando o profeta Isaías diz a Acaz, confia em Deus, pede um sinal a Acaz, diz, não vou pedir nenhum sinal a Deus, então o profeta diz, então Deus te dará um sinal. E o sinal é exatamente este, que uma jovem vai conceber, ou concebeu, ela dará à luz um filho. E o filho dela é Emanuel, isso é Deus conosco. Provavelmente, meus caros, o profeta se referia à esposa de Isaías, que estava grávida. Chamava-se Abia, a esposa dele. Ela deu à luz um filho, o rei Ezequias. Ezequias foi um dos poucos homens santos que reinou Israel, dos raros que tinha ali. Ora, Ezequias era sinal de que a dinastia de Davi não seria extinta, ou seja, que Deus continuaria com o seu povo, que Deus continuaria no meio do povo. Portanto, de uma certa maneira, Ezequias é a presença de Deus no meio do povo. Isso é o contexto do Antigo Testamento. Ora, essa frase foi lida por São Mateus, foi lida no Novo Testamento, como sendo um anúncio da chegada do Messias. Ora, ninguém é mais Deus conosco do que Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, a frase do profeta atingiu a sua plenitude, seu sentido total no Novo Testamento, quando foi aplicada a Jesus. Se Jesus é o Deus conosco, o Emanuel, a mulher, a virgem que dará à luz, é sem dúvida nenhuma sua mãe, Maria. Portanto, mais um texto que nós lemos numa chave cristológica, certo? Jesus, portanto,
assume o lugar de Ezequias. Ele é o Emanuel. E este texto foi lido por São Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, quando se fala da concepção virginal de Jesus. O anjo que aparece a José diz que a sua noiva estava grávida, que não era para ter preocupação com isso, porque o que ela tinha concebido vinha do Espírito Santo, e que José deveria dar o nome a esta criança, e ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Portanto, São Mateus leu a profecia de Isaías num contexto bem próprio do seu evangelho. Um terceiro texto em que se faz referência à Virgem Maria é o texto de Miqueias 5:4. E tu, Belém Éfrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente der à luz. A igreja reconheceu na parturiente que vai dar à luz uma referência a Maria, já que aquele que vai nascer em Belém e que vai governar Israel, certo? Esse que tem origens em tempos antigos e dias imemoráveis, é Jesus. Então, a parturiente seria sua mãe, a Virgem Maria. Então, é uma alusão à mãe de Jesus. Veja, são esses únicos 3 textos que nós encontramos no Antigo Testamento que podemos ver uma simples referência à Virgem Maria. E eu repito, na teologia, eles foram lidos à luz do Novo Testamento. Portanto, foram vistos lá referências a Maria. Aquela que vai dar à luz, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, aquela que vai dar à luz o Emanuel, e aqui aquela que vai dar à luz, aquele que vai governar Israel. Portanto, sempre a Virgem Maria. Além desses textos, existem vários personagens do Antigo Testamento que são lidos na teologia com referência à Virgem Maria. O primeiro deles é Eva. Assim como Eva é a mãe dos seres humanos, a mãe dos pecadores, digamos assim, Maria é a mãe daqueles que são salvos. Então, Maria é vista como a nova Eva. Agora, cuidado que o Novo Testamento nunca chamou a Virgem Maria de nova Eva. Isso é uma expressão dada a ela pelos santos padres. Ela aparece na patrística, mas não no Novo Testamento. Em todo caso, nós fazemos uma referência entre a Virgem Maria e Eva, a mãe dos pecadores e a mãe daqueles que foram salvos. Uma outra mulher que se faz a referência à Virgem Maria é Judite. Judite é aquela que sozinha venceu um exército inteiro, cortando a cabeça do seu chefe, do seu general Holofernes. Judite, portanto, se propõe a salvar o seu povo. Uma mulher que se coloca numa situação de a única que acredita e que salva o seu povo. Nesse sentido, ela é muitas vezes comparada à Virgem Maria. Nós temos textos do livro de Judite que muitas vezes são aplicados a Maria, sobretudo na liturgia. Mais do que Judite, Esther. Pelo fato de Esther interceder junto ao rei Assuero para que o seu povo fosse salvo, então há uma rainha judia numa corte da Pérsia que intercede e que salva os judeus da morte que já tinha sido decretada
pelo primeiro-ministro de Assuero, Mardoqueu, com dia e tudo já marcado para, aliás, Amã, né, o que queria matar a todos. Esther intercede, portanto, ela se torna um exemplo da Virgem Maria, uma intercessora. Aliás, na missa de Nossa Senhora Aparecida, a primeira leitura é tirada exatamente do livro de Esther. Okay? E depois, meus caros, outros personagens, no Cântico dos Cânticos, que é uma belíssima alegoria do amor de Deus pelo seu povo, é cantado o amor de uma jovem por um jovem. Ela chama o rapaz de meu amado, meu dileto, meu amor, e ele chama a jovem de sua esposa, sua bela, e etc. É uma bela alegoria do amor entre um homem e uma mulher, que representa o amor de Deus pelo seu povo, Israel, na época. Ora, muitas vezes, a esposa do Cântico dos Cânticos foi identificada com a Virgem Maria. Se faz uma leitura mariológica de muitos desses textos. A mesma coisa o livro da sabedoria. Nos livros da sabedoria, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiástico, se fala da sabedoria, uma sabedoria que existe desde toda a eternidade, e muitos desses textos são colocados em relação à Virgem Maria. E, por fim, a filha de Sião. Sião é o nome poético de Jerusalém. Quando se fala de Sião, se fala de Jerusalém. Então, o texto de Isaías 66, 7, 14, se faz um elogio à filha de Sião. Então, por essa razão, a filha de Sião é também identificada como a Virgem Maria. Então, vejam, Eva, Judite, Esther, a esposa do Cântico dos Cânticos, a sabedoria, a filha de Sião, tudo são imagens da Virgem Maria que encontramos no Antigo Testamento. Além de personagens, portanto, e de textos, nós temos também objetos, que, de uma certa maneira, foram identificados, feito uma alusão com Maria. É o caso da Arca da Aliança. Inclusive, na ladainha de Nossa Senhora, se reza, chamando a Virgem Maria de Arca da Aliança. Assim como a arca continha dentro dela as tábuas da lei, a aliança de Deus com o seu povo, Maria, quando traz no seu seio, no seu útero, Jesus Cristo, é vista como a arca da aliança. A visitação de Maria a Isabel tem muito nesse sentido. Quando se faz alusões ao Antigo Testamento, da Arca da Aliança, que vai em direção de Jerusalém, e a Virgem Maria, que vai em direção das montanhas da Judéia, levando consigo Jesus Cristo. Portanto, vejam aí, temos uma série de coisas. Poderíamos colocar outros objetos, como a Torre de Davi, Maria é chamada de Torre de Davi, e assim por diante. Mas esses são os mais importantes. Concluindo, meus caros, temos muita pouca coisa da Virgem Maria explicitamente no Antigo Testamento. O que temos são textos, personagens, objetos que fazem a referência a ela à luz do Novo Testamento, à luz de Jesus Cristo. E o que é mais importante para nós, portanto, é agora ver a presença dela nos textos do Novo Testamento. A figura da Virgem Maria no Novo Testamento percorre um longo caminho. Se parte de um silêncio total, absoluto, nas cartas de Paulo, nas cartas católicas, alguma referência muito vaga em Marcos, em Atos dos Apóstolos, em Apocalipse, até uma presença mais forte em Mateus,
muito mais forte em Lucas e mais forte ainda em João. Portanto, na colocação cronológica dos livros, se vê que a Virgem Maria vai ocupando um lugar cada vez mais importante na história da salvação. As cartas paulinas são cartas que foram escritas antes que o primeiro evangelho, o de Marcos, fosse redigido. Portanto, nas cartas de Paulo, nós temos uma teologia pré-evangélica, antes dos evangelhos. E ali Nossa Senhora praticamente não aparece absolutamente nada. Temos apenas uma pequena alusão, nenhuma referência a ela, apenas uma alusão. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Vamos lá ao texto. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Este é o primeiro testemunho cristão sobre a mãe de Jesus. Vejam, de uma maneira muito superficial. A carta aos Gálatas foi redigida por volta do ano 56, 57. Temos aí, portanto, um texto importante. Ele, porém, deve ser entendido no contexto em que São Paulo colocou. E o contexto é a polêmica de São Paulo com os judaizantes. Judaizantes eram cristãos de origem judaica, ou seja, judeus que se converteram ao cristianismo. Esses judeus se opunham que os não-judeus entrassem na igreja. A condição para que um não-judeu entrasse a fazer parte da igreja era que ele primeiro se tornasse judeu. Porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. 99% da igreja primitiva era judia. Então, como é que os judeus vão se relacionar com não-judeus dentro da igreja? Então, houve dentro da igreja um grupo de pessoas que diziam, não, antes de ser batizado, uma pessoa deve ser circuncidada. Antes de colocar em prática o que Jesus ensinou, é preciso colocar em prática o que Moisés ensinou. Então, sim, eles poderão ser verdadeiramente cristãos. São Paulo tem uma tese completamente diferente. Para São Paulo, o Antigo Testamento já está superado. Qualquer pessoa torna-se cristão, membro da igreja, por sua adesão incondicional a Cristo, manifestada no batismo. Portanto, é o batismo que te torna filho de Deus, é o batismo que te faz salvo, membro do corpo de Cristo, e não a observância das leis judaicas. O Concílio de Jerusalém, no ano 49, chamado assim Concílio de Jerusalém, foi exatamente para debater isso. Os cristãos que entram, pagãos, não judeus, que entram na igreja, vamos exigir que eles sejam circuncidados, que observem o sábado, que se abstenham de tais e tais e tais alimentos, que não façam isso, que não façam aquilo. E o próprio concílio diz que não. São Paulo, portanto, ganhou o braço de ferro. Certo? E nós costumamos dizer na exegese que São Paulo, nesse momento, cortou o cordão umbilical da igreja. Ou seja, a igreja não seria uma seita judaica, mas teria sua própria identidade. Ora, no texto que nós acabamos de ler, ao falar que Jesus nasceu, quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, este nascido de mulher é simplesmente uma referência à encarnação de Jesus. Como todos os seres humanos, ele também teve uma mãe. Ou seja, Jesus é verdadeiramente homem desde o momento da sua concepção até o momento da sua morte. Ele nasceu de
uma mulher. E mais, São Paulo disse que ele nasceu debaixo da lei, ou seja, como judeu, ele era obrigado a observar a lei mosaica. E ele nasceu exatamente para nos libertar da opressão da lei judaica. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para nos libertar da lei, para nos dar a adoção filial, e não simplesmente sermos uma espécie de judeus observando a lei mosaica. Em todo caso, a frase de São Paulo dá margem para nós encontrarmos uma série de coisas belíssimas. Primeiro, se o Filho de Deus nasceu de uma mulher, logicamente que a mulher deve ser chamada de mãe do Filho de Deus. A mulher é a mãe dele. Certo? Depois, ao dizer que nascido de uma mulher e não de um homem, como se deveria dizer, alguns autores viram nisso uma alusão ao nascimento virginal de Jesus. Ele nasceu de uma mulher, não de um homem. E o Filho, nascido da mulher, nos libertou do pecado, nos deu a filiação divina. Portanto, a mulher, com a sua maternidade, cooperou na nossa salvação. Sendo mãe daquele que nos salvaria, ela, de uma certa maneira, cooperou na nossa salvação, sendo mãe com a sua maternidade. Vejo, portanto, que o texto de São Paulo nos dá uma série de margens, né, para uma boa reflexão. Eu volto, né? A mulher da qual nasce o Filho de Deus deve ser a sua mãe, chamada de sua mãe, sem dúvida nenhuma. O fato de dizer que ele nasceu de uma mulher e não de um homem, uma alusão ao seu nascimento virginal, e o fato de dizer que ele nasceu sob a lei para libertar aqueles que estavam sob o domínio da lei, nos diz que a maternidade da mulher é, portanto, também uma cooperação sua na obra da nossa salvação. Concluindo, meus caros, São Paulo não se preocupou com a pessoa de Maria, mas com a função de Maria. A sua função é indispensável para a nossa justificação. Ela tornou-se mãe daquele que iria nos salvar, nos iria libertar do domínio da opressão da lei. A nossa justificação, portanto, passa pela maternidade também de Maria. A palavra justificação significa o que é que me faz justo diante de Deus. Para o judeu, o que me faz justo diante de Deus é observar a lei mosaica. Para São Paulo, não. O que me faz justo, santo, diante de Deus é a minha adesão ao Cristo pelo batismo. Então, por isso que falamos de uma justificação pela fé e de uma justificação pelas obras. Aí está o texto de São Paulo. O mais antigo dos evangelhos é o de Marcos, portanto, vamos em ordem cronológica e partimos daí de São Marcos. Okay? Não sei se eu estou falando muito rápido demais, mas é que temos um material tão longo que eu até comentei hoje com Edmar, com o professor Edmar, que o tempo é pequeno para se desenvolver profundamente tudo. Mas, em todo caso, vocês terão uma noção, pelo menos, da presença de Maria. Né? São Marcos, meus caros. Marcos é o primeiro evangelista. Ele escreveu o seu evangelho por volta do ano 65, 67. E o evangelho de Marcos não é nada mais, nada menos do que a pregação de São Pedro em Roma. Marcos foi uma espécie de secretário de Roma. A tradição da igreja diz que Marcos acompanhava Pedro e que traduzia o que Pedro falava, que Pedro, um analfabeto da Galileia, não sabia falar bem o grego, então Marcos estava ali para traduzir. Quando Pedro morreu,
os cristãos de Roma pediram que Marcos escrevesse o que Pedro pregava. E então nasceu o Evangelho. O Evangelho de Marcos é a pregação de São Pedro. Qual é o objetivo? A coluna dorsal do Evangelho de Marcos é a descoberta de quem é Jesus. Qual é a verdadeira identidade. Portanto, é um evangelho que nos faz procurar conhecer a verdadeira identidade de quem é Jesus. Pois bem, São Marcos diz que diante de Jesus se apresentaram dois grupos, os que o seguiram e os que o criticaram. Temos os seguidores e os opositores. Os seguidores são os discípulos, os apóstolos, uma multidão anônima da Galileia que corre atrás dele, e os opositores, fariseus, saduceus, sacerdotes, etc., que estão ali. Seguir o Jesus, segundo Marcos, significa identificar-se com ele, identificar-se com a sua missão. Portanto, aqueles que se identificavam e aqueles que, ao contrário, rejeitavam completamente a missão dele. A família de Jesus deve ser colocada onde? Entre os seguidores ou entre os opositores? Em nenhum dos dois lados. Marcos não faz nenhuma referência a ela. O que Marcos mostra é uma certa incompreensão da família de Jesus sobre sua missão, sobre seu modo de agir. Eles não compreendem exatamente o que ele está fazendo, o que ele quer ser, qual é a sua proposta. Eles não são opositores, mas também não o seguem. Se mantêm um tanto à distância, talvez até se resguardando um pouco para qualquer problema que pudesse acontecer. Em Marcos, portanto, nós temos dois textos em que se fala da mãe de Jesus. Em 3, 31, 35, se usa a palavra sua mãe, e no capítulo 6, versículo 1 a 6, se fala de Maria, se cita o seu nome próprio. Certo? Vamos lá, olhamos rapidamente os dois textos. Marcos 3, 31, 35. Chegaram, então, sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão em torno dele. Disseram-lhe: a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. E ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E percorrendo com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o texto que nós temos aí. Para compreendê-lo bem, nós temos que dar um passinho atrás. Ir ao texto de Marcos 3, 21, 20 e 21 e ver como os dois textos se relacionam. Em Marcos 3, 20 e 21, se diz o seguinte, que Jesus voltou para casa, isto é, para Cafarnaum. E de novo uma multidão se reuniu, se apinhou na frente da casa, a ponto de ele não ter mais tempo de se alimentar. Quando a sua família, soube disso, tomou consciência disso, saíram para detê-lo, porque diziam, ele enlouqueceu, está fora de si. Veja como a família de Jesus não compreende a sua missão. E saem, portanto, para detê-lo, para levá-lo para casa, talvez até à força. Os seus que vão até Jesus. Ora, no texto anterior, se diz, chegaram, então, sua mãe e seus irmãos. E a nossa pergunta é exatamente esta. No texto que nós acabamos de ler, se diz aqui, quando
seus tomaram consciência disso, saíram para detê-lo. E em 3:31 se diz, chegaram. Os seus, de 3:21, se torna sua mãe e seus irmãos. E a multidão é a mesma. Portanto, os dois textos se relacionam bem. E é preciso levar em conta para compreender o sentido. No texto, Marcos faz uma distinção clara entre a família biológica de Jesus, os seus, que saem para detê-lo porque diz que ele está fora de si, está louco, e uma outra família que está sentada ao redor de Jesus. Ele diz quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E diz aqueles que fazem a vontade do Pai, olhando ao seu redor, né? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã, etc. Portanto, há uma grande distinção entre a família biológica e uma família espiritual. A família biológica está lá fora. E a família espiritual está sentada ao seu redor. Não é simplesmente uma questão de geografia, meus caros. Certo? É uma questão de aceitação de segmento do Cristo. A família biológica está lá fora. Eu diria, a família biológica está por fora. Enquanto que ao redor dele está uma outra família. Sua mãe, seus irmãos, etc. Uma nova família espiritual está ao seu redor. O fato de ser do mesmo sangue dele não significava que eram seus seguidores. É preciso que a família biológica se torne também família espiritual. Que ela também siga Jesus, esteja ao lado para fazer a vontade do Pai. O parentesco de uma família biológica é o sangue. Temos o mesmo sangue. E o parentesco de uma família espiritual é o fazer a vontade do Pai. Ora, os grandes místicos da igreja, os grandes pais espirituais, sempre disseram que fazer a vontade de Deus é o grau mais alto da perfeição. O cume de toda a perfeição é quando nós conseguimos fazer a vontade do Pai. Em caso de conflitos, os interesses familiares devem ser deixados de lado em relação aos interesses do Pai, a realização da vontade do Pai. Okay? Portanto, há uma relação entre eles. E então, o que pensar da Virgem Maria? Ela estava lá fora, ela achava que o seu filho também tinha enlouquecido? Será que Maria tinha que fazer essa mudança de estar lá fora para sentar-se ao redor do Cristo? Sem dúvida nenhuma, meus caros, sem dúvida. O Concílio Vaticano nos disse que Maria peregrinou na penumbra da fé. Qual é a mãe que, vendo o que se passava com seu filho, não saísse correndo para tentar, de uma certa maneira, proteger? Foi o que ela fez. O seu instinto materno vai até ele. Porém, não podemos colocá-la no mesmo nível dos seus parentes. Os irmãos de Jesus são seus primos. Não vamos entrar aqui nessa questão, que a gente vai longe. Vejam o que diz São Beda o Venerável. Aquele que já é irmão ou irmã de Jesus pela fé torna-se mãe de Jesus quando, com sua voz, faz Jesus nascer no coração das pessoas. Nós nos tornamos, portanto, mães de Jesus quando, por nossa voz, fazemos com que ele nasça no coração das pessoas. Que somos seus irmãos e irmãs pelo batismo, sem dúvida nenhuma. Certo? Mas é preciso ser mães de Jesus também. Como eu dizia, o que pensar de Maria? Sem dúvida, temos que levar em conta suas preocupações humanas. Se trata do seu filho,
que está sendo acusado de uma série de coisas. Como eu disse, ela percorreu o caminho da fé. Quando ela aceitou ser mãe do Filho de Deus, não foi lhe dado um manual dizendo, olha, vai acontecer isso, aquilo, aquilo. Ela teve que descobrir. Portanto, ela também teve que sentar-se ao redor do seu filho Jesus. Ela, mais do que qualquer um de nós, aprendeu a fazer a vontade do Pai. Mais do que qualquer um de nós, ela foi, além de mãe, discípula. Santo Agostinho dizia que antes de gerar Jesus no seu corpo, Maria o gerou no seu coração. Portanto, antes de ser mãe, ela foi discípula. Ela é, de Santo Agostinho, discípula e mãe. Portanto, o texto de Marcos nos faz ver o caminho percorrido pela Virgem Maria. Outro texto de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 4, saindo dali, foi para a sua pátria, isso é, Cafarnaum, e os seus o seguiram. Vindo o sábado, começou ele a ensinar na sinagoga, e numerosos ouvintes ficaram maravilhados, dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? E se escandalizavam dele. O texto continua dizendo que Jesus não conseguiu fazer nenhum milagre na sua terra, porque ninguém acreditava nele. Sabiam que ele era o carpinteiro. E agora se pergunta de onde é que vem todo esse seu conhecimento. Ele é apenas um carpinteiro. Eles conhecem, citam inclusive os nomes de seus familiares e seus parentes. Conhecem todos eles. Como é que vão agora acreditar nesse homem que se diz o Messias e tudo mais? Okay? Marcos, portanto, no nosso texto falou de Maria, o filho de Maria. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Se nós lemos os textos paralelos de Mateus 13:55, está escrito, não é este o filho do carpinteiro? Em Lucas, outro texto paralelo, 4:22, está escrito, não é este o filho de José? E em João 6:42, se fala de Jesus, o filho de José. Vejam que Marcos é o único que citou o nome dela. Certo? Jesus é o filho de Maria, o que é uma anomalia. Coloquei aqui na coisinha para vocês verem. Normalmente, quando se cita alguém, se cita o pai, não a mãe. Simeão, ou Simão, São Pedro, era filho de Jonas. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Levi era filho de Alfeu, e assim por diante. Por que que Jesus não é filho de José? Mas Jesus é o filho de Maria. Por quê? Segundo alguns autores, isso simplesmente para ressaltar o aspecto humano de Jesus. Ele é filho de uma mulher. Outros viram na referência a Maria e não a José uma alusão à sua concepção virginal. Outros dizem que José já estava morto quando isso aconteceu. Portanto, ele não tinha mais o pai vivo, então ele era o filho somente da mãe, de Maria. Veja, são opiniões. E tem alguns que dizem que isso é uma difamação. Os concidadãos de Nazaré, de Cafarnaum, que era ali por perto, conheciam muito bem a história dele e sabiam que aquela jovem ficou grávida antes de casar-se com o seu marido, e etc., e portanto, fazem uma difamação. Alguns textos antigos que se fala que se difamava Jesus, dizendo que
ele era filho de um soldado romano chamado Pantera. Isso diz Orígenes no seu texto escrito Contra Celso. Pantera, porque entenderam mal a palavra Parteno. Parteno, em grego, significa virgem. O filho da Parteno foi lido como o filho da Pantera, um soldado romano. Portanto, seria uma difamação de Jesus. Em todo caso, é citado claramente a sua mãe, ali na coisa. Não? Quem eram os irmãos de Jesus eram seus parentes mais próximos, filhos. Outros dizem que eram filhos do primeiro matrimônio de José, que José era um viúvo e que foi dado a Maria simplesmente para cuidar dela, qualquer coisa assim. Sem dúvida, os irmãos e irmãs são primos de Jesus. Assim que os filhos de Cleofas são irmãos de José, Cleofas, portanto, era parente, irmão de José, eram primos de Jesus. E há uma Maria, que está ao pé da cruz, que é chamada mãe de Tiago e de José, que não é a Maria, mãe de Jesus. Portanto, são parentes, são primos de Jesus. Como eu disse, não vamos entrar muito nessa questão, não, da coisa. Né? Concluindo, meus caros, para São Marcos. Marcos fala, portanto, da Virgem Maria de uma maneira muito superficial. Ele não separa Maria da sua família. Ela está junto com a família toda. Vamos a Mateus. Em Mateus, nós temos um texto interessante da genealogia, logo no começo, primeiro capítulo, versículo de 1 a 17. Se começa com a genealogia de Jesus, o texto, é colocar Jesus dentro de um povo. Jesus faz parte de uma nação, faz parte de um povo, de uma raça. Portanto, ele é descendente de Abraão e ele é descendente de Davi. É isso que quer mostrar a genealogia. Né? Essa genealogia era feita em 3 partes. Eu coloco aqui só por curiosidade. Cada parte tem 14 gerações. 3 vezes, portanto, 14. Por quê? Porque a palavra Davi, DWD, em hebraico, né, é a soma da 14. D vale 4, W6, D4. Portanto, a palavra Davi tem 3 letras, 3 gerações, 3 partes. O total é 14, cada uma das partes, 14 gerações. Coisas de Mateus, que gostava muito de números. Certo? Também a genealogia lembra a genealogia de Adão. Gênesis 5:1 se diz livro da geração de Adão, e Mateus 1:1 se diz livro da geração de Jesus Cristo. Adão é o nosso pai na criação e Jesus é nosso pai na salvação. Portanto, há aí uma ligação também entre eles. Essa genealogia é feita sempre num esquema descendente. A gerou B, B gerou C, C gerou D e assim por diante. Vocês podem ver, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Né? E vai sempre assim, e vai descendo. É descendente. Até chegarmos a José. E olha o que está escrito. José, esposo de Maria, se diz que o pai de José, Jacó, gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Portanto, José não gerou Jesus. José é o esposo de Maria, e não se diz que Maria gerou Jesus, se diz da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Pergunta, portanto, é quem gerou Jesus? Se Jesus não é gerado por José, quem é que fecundou Maria para que ela desse à luz Jesus? O texto de Mateus vai dizer que é obra do Espírito Santo. Se fala, portanto, claramente de uma concepção virginal de Jesus. E é por essa razão que Maria é chamada esposa do Espírito Santo. Eu tenho certo medo dessa expressão. Porque no nosso contexto, quando se diz esposa, se diz que é alguém que se casou com alguém. Ora, Maria não é casada com o Espírito Santo.
Isso é uma expressão mística, nem teológica, ela é mística. São os grandes místicos da igreja que falaram disso. Maria é esposa do Espírito Santo, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. Okay? Ora, se Maria não gerou Jesus espontaneamente, se José não é o pai de Jesus, como é que aconteceu? E então, 1:18-25 de Mateus, nós temos como é que aconteceu a concepção e o nascimento de Jesus. E como é que José entrou na jogada. Certo? José se torna o pai legal de Maria. De Jesus, desculpe. A situação dos dois era que Maria estava comprometida em casamento. O casamento, na época, tinha 2 momentos, o consentimento e a coabitação. No consentimento, não era apenas um noivado, era um casamento, sim, só que não moravam juntos. A coabitação vinha algum tempo depois. José e Maria estavam na primeira fase de consentimento. Eles iam casar-se, mas não habitavam juntos. Antes que coabitassem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Portanto, a gravidez antes da coabitação. José, portanto, não é o pai biológico de Jesus, mas Maria é a mãe biológica, sim. Ela gerou biologicamente Jesus. E o gerou por uma ação do Espírito Santo. É isso que o texto quer dizer. E como eu já disse alguns momentos atrás, Jesus é a presença de Deus no nosso meio. Ele é o Deus conosco. Ele é verdadeiramente Deus feito homem. Portanto, Maria é aquela virgem predita pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o filho será Emanuel. Ele é, portanto, Deus que está no nosso meio. Vamos adiante. José se torna pai legal de Jesus em que momento? O anjo lhe diz o que ele deve fazer. Primeiro, você vai ter que desposar essa mulher. Em segundo lugar, você vai ter que dar um nome ao filho. Casando-se com Maria e dando nome a Jesus, José se torna o pai legal de Jesus. Dar o nome a uma criança era a prerrogativa exclusiva do pai. Ao dar o nome ao pai, ele tinha autoridade sobre a criança. Lembre-se de João Batista, que não consegue dizer o nome do filho, porque está mudo, e escreve numa tabuinha, seu nome será João. Certo? Portanto, é o pai. Quando José deu nome a Jesus, ele assinou o documento dizendo, é meu filho. Jesus foi conhecido como filho do carpinteiro. Portanto, Maria, a mãe desposada, e o filho que é adotado no momento. Vamos adiante, meus caros. No momento da adoração dos magos e da fuga para o Egito, se usa 2 vezes a mesma expressão, o menino e sua mãe. Não se fala de José. O anjo diz a José, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E José tomou o menino e sua mãe e fugiram para o Egito. Portanto, o menino e a mãe significa que os dois têm o mesmo destino. A identificação dos destinos foge com os dois. E ao dizer que o menino e sua mãe, nós estamos dizendo que a mulher de José, Maria, é a mãe do menino, ou seja, a mãe de Jesus. Okay? Nada de coisa, né? Quanto à questão de sua verdadeira família, etc., a gente já falou, portanto, eu deixo de lado, né, toda a coisa, né? Vamos adiante, porque temos coisas mais interessantes a ver, né? Portanto, Mateus, concluindo,
apresenta uma compreensão muito maior da figura de Maria. Maria é aquela virgem predita pelo profeta Isaías. Aconteceu em Maria uma concepção virginal. Ela se tornou mãe, não por uma relação com José, mas por a ação do Espírito Santo. E Maria foi sempre a esposa devotada de José, a mãe de Jesus. Portanto, damos um passinho a mais na compreensão de Maria. E em Lucas, o esquema que Lucas usa no Evangelho da Infância, capítulo 1 e 2 de Lucas, é interessante. Ele faz sempre uma comparação entre João e Jesus. Vejam, nós temos duas anunciações, a de João, do nascimento de João, a do nascimento de Jesus. Dois nascimentos, o de João e o de Jesus. Duas circuncisões, a de João e a de Jesus, e os dois crescimentos, de João e de Jesus. Sempre uma comparação entre João e Jesus, mostrando sempre a superioridade de Jesus sobre João. E o ponto de encontro das duas histórias é o encontro de João com Jesus, ou de Jesus com João. Nós falamos mais da visitação de Maria. Para Lucas, mais do que o encontro das duas mães, é o encontro de Jesus com o seu profeta. O primeiro que pula de alegria pela presença do Salvador não é Isabel, é João. E Isabel sente que João pulou no seu útero. Portanto, se trata, sim, do encontro de Jesus com o seu profeta. Certo? Nós vamos celebrar agora, dia terça-feira que vem, a festa da visitação, do encontro, portanto, de João com Jesus. E ali se fala da presença de Maria, logicamente, que vai até a casa de Isabel e tudo mais, né? Algumas coisinhas rápidas sobre a anunciação. Lucas 26, 38, é o texto que fala mais de Maria. Não é apenas o anúncio do nascimento de Jesus, é a sua encarnação. Antes, na igreja, se falava da anunciação, hoje em dia se fala da encarnação. E é um momento em que Maria assume a sua vocação. A sua vocação é a vocação à maternidade. Ela é mãe, ela será sempre a mãe de Jesus. A saudação do anjo, alegra-te. Certo? Alguns dizem, é apenas uma saudação. Outros dizem, não, é um convite à alegria, é o início da realização das promessas do Pai. E Maria é definida como aquela que é cheia de graça. A pergunta de Maria, como se fará isso? Vai ser como uma mulher poderá tornar-se mãe de Deus? O anjo a cobrirá com sua sombra. Aliás, o Espírito a cobrirá com sua sombra. Maria tinha ou não tinha um voto de virgindade? Eis a questão. Até hoje já tem aqueles professores que dizem que sim, e outros dizem que não. Se ela era noiva de José, ela tinha pretensões de ter filhos. Em todo caso, abre mão de tudo para ser exclusivamente mãe do Salvador. O modo como se fará isso, a gente já sabe, é a presença do Espírito Santo. E Maria se apresenta como a serva do Senhor. Não na passividade, eu estou aqui, me mande que eu vou fazer, mas sim como um compromisso. Eu vou me colocar à disposição. Aquilo que Santo Agostinho, ela se torna discípula, seguidora do Cristo. Eu estou aqui para isso. Aquela que mais do que ninguém soube fazer a vontade do Pai. Quanto à visitação, meus caros, eu fiz já alguma alusão. Maria é aquela que leva Jesus. Ela vai até Isabel, ela leva consigo Jesus. Portanto, para Lucas, Maria é o exemplo de um verdadeiro missionário. É a primeira missionária, aquela que levou Jesus até Isabel. E Maria evangeliza, levando Jesus, e evangeliza com a sua presença, com a sua alegria, com o seu serviço
que ficou na casa de Isabel durante 3 meses, ou seja, até o nascimento de João. E Isabel deu a Maria os mais belos títulos do Novo Testamento. Maria é a bendita entre todas as mulheres. E Maria é aquela que acreditou. Ela é bendita pela sua maternidade. Tá? E ela é aquela que acreditou. Ela é aquela que teve fé, que acreditou na palavra do anjo. Isabel tinha tudo para dizer isso, porque tinha dentro de casa um exemplo de quem não acreditou na palavra do anjo. Seu esposo que estava mudo. Portanto, Maria é o maior exemplo de fé que se tem. Aí está ela. Né? Maria canta o Magnificat, que é uma cópia bastante próxima de Samuel, 1 Samuel 2, 1 a 10. O Cântico de Ana e o Cântico de Maria são muito semelhantes. Alguns autores dizem que o Cântico do Magnificat foi, sim, cantado na hora em que Maria encontrou-se com Isabel. Outros dizem que não, que o Magnificat foi cantado na ressurreição de Jesus. E outros ainda dizem que Maria não cantou nada. É uma composição de Lucas, ponto final. Certo? Então, há suas opiniões diferentes por aí, a coisa, né? O cântico tem 2 partes. Canta a ação de Deus em Maria. A minha alma glorifica o Senhor. Ele olhou para a humildade de sua serva, e etc. E canta também a ação de Deus na história. Ele elevou os humildes, ele rebaixou os poderosos e assim por diante. E o cântico se concentra sobre a humildade de Maria, sua pequenez. A humildade por uma situação social de pobreza, de insignificância por causa da sua condição de mulher, e por sua atitude interior, de confiança, de pobreza interior. Certo? Não apenas uma situação social, mas, sobretudo, uma atitude mesmo. Quanto à apresentação de Jesus no templo, Maria e José são mostrados no texto como observantes da lei. Eles observam a lei em todos os sentidos. E o importante no texto são as palavras de Simeão dirigidas a Maria e a José sobre Jesus. Jesus é a luz das nações, Jesus será um sinal de contradição. E quanto a Maria, segundo Simeão, uma espada te traspassará a alma. A espada é o sofrimento que Maria teve, sobretudo na cruz. Quanto ao encontro de Jesus no templo, Lucas 2, 41, 52, o texto mostra a consciência filial de Jesus. Ele sabe que ele tem um outro pai. Sabíeis que eu devo estar na casa do meu pai. Portanto, ele tem consciência de sua filiação divina. É provavelmente o Bar Mitzvah de Jesus, o dia em que ele leu pela primeira vez um texto sagrado na sinagoga. Portanto, ele tornou-se o filho do preceito. E aqueles 3 dias de procura angustiada por Jesus são vistos por muitos autores como uma referência aos 3 dias da morte de Jesus e da ressurreição. A procura de um filho perdido e a procura por um filho morto. Em todo caso, o texto mostra a iniciativa de Maria. Ela apresenta os seus direitos. Como é que você fez isso conosco? Veja, eu e teu pai te procurávamos angustiados. Portanto, ela mostra qual é o seu dever. É consciente dos seus deveres de mãe e reprova o comportamento do filho. Como é que você fez isso, menina? E, por outro lado, o texto mostra a incompreensão dela. Quando Jesus disse, mas vocês me procuravam por quê? Vocês sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai. E o texto se diz que Maria meditava todas essas coisas no seu coração. Como eu disse a vocês, há um caminho de descoberta de Maria da sua fé. Certo? A atitude de
busca de compreender qual a vontade de Deus. E vamos lá, meus caros, estamos indo quase para o final do nosso encontro, uma palavra sobre São João, 2 importantíssimos textos de João. Bodas de Caná, João 2, 1 a 12. Okay? O texto tem, sem dúvida, um sentido cristológico. Jesus mostra quem ele é, mostrou a sua glória, seus discípulos creram nele, e Maria ocupa um lugar importante. O texto que está aqui colocado, de Êxodo 19, 3 a 8, 24, 3 e 7, é um texto que serve de pano de fundo para compreender o milagre de Caná da Galileia. Se trata da aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus faz aliança com seu povo através de um mediador, Moisés. E essa aliança é gravada em tábuas de pedra. Nem Caná da Galileia, Maria quer antecipar uma nova aliança entre Deus e o povo. E essa aliança não é mais feita em cima de pedras, de lei, mas em cima do amor. A água, que era colocada em 6 talhas de pedra, veja, 6 é o número que indica a imperfeição, a pedra é uma coisa fria, dura, que de repente se torna vinho, o melhor vinho que se bebeu em Caná da Galileia. Maria, portanto, quer antecipar, de uma certa maneira, aquilo que vai acontecer no Calvário. Os judeus no Monte Sinai dizem: tudo que o Senhor mandar, nós o faremos. E Maria diz aos servos: façam tudo o que ele vos disser. Há uma relação muito grande entre a aliança do Sinai e Caná da Galileia. Desde o profeta Oséias, a aliança entre Deus e Israel foi descrita como uma aliança matrimonial, como um contrato matrimonial. Deus se casa com seu povo. Por isso os profetas sempre falaram de um adultério da parte do povo, quando corriam atrás de ídolos. Ora, a nova aliança acontece na cruz, é lá que está a nova aliança. E Maria quer antecipar. Por isso Jesus diz: a minha hora não chegou. A hora de Jesus é a hora da cruz. É a hora de manifestar todo o amor do Pai para conosco. É a hora de fazer uma nova aliança, agora no sangue, representado no vinho. Portanto, Maria tenta antecipar uma coisa. E, por essa razão, ela é vista aí em Caná da Galileia como a mãe da igreja, a mãe daqueles que querem salvar um tanto a coisa, né? Pegando o gancho junto ao pé da cruz de Jesus, estavam Maria, sua mãe, a mulher de Cleofas, e etc., Maria Madalena e lá. Certo? O que acontece na cruz de Jesus? É o momento em que Maria nos gerou. Em Belém, ela gerou Jesus, a cabeça. Uma maternidade física. No Calvário, ela nos gera espiritualmente, a nós, o corpo do Cristo. Por isso, ela é chamada de mulher. Jesus não diz: mãe, olha aí o teu filho. Não, ele diz mulher. Mulher indica aquela que pode gerar. Maria é aquela que nos gera. A geração do corpo é uma geração feita na dor do Calvário. Maria está ao lado da cruz de Jesus. Esse estar aos pés da cruz não significa dizer fisicamente estava ali, geograficamente. Estar ali significa uma
participação de Maria no mistério da cruz de Jesus. E a sua participação é tornar-se mãe do discípulo. O discípulo que Jesus amava representa todos os discípulos que virão depois dele. Portanto, Maria para São João é o modelo da igreja, é a mãe dos discípulos, é a mulher de uma nova aliança. Ela que, inclusive, tenta antecipar a aliança, né, em Caná da Galileia. E é interessante quando se lê o texto e lê o texto de Maria na cruz, lê-lo muito bem. Ela é a mulher que se torna mãe. Mulher, eis o teu filho. E depois ao filho, eis a tua mãe. Não está escrito eis a tua mulher. Portanto, a mulher torna-se mãe. E o texto diz que o discípulo a tomou consigo, apesar daquele momento. E o texto grego é bonito, porque diz que o discípulo a tomou entre as suas joias, entre os seus tesouros. Maria começa a fazer parte praticamente de um tesouro do discípulo. Ela se torna alguém importante para ele. Não é simplesmente que ele a levou para a sua casa, mas ele a levou entre as coisas mais importantes que estavam ali. Ela, ao pé da cruz, portanto, nos gerou. E mais, vejam que se está escrito no texto que Maria estava ao lado da cruz, mas não diz que o discípulo estava ao lado da cruz, se diz que o discípulo estava perto dela. Isso é, chegamos à cruz passando pela mulher. Chegamos à cruz passando pela igreja. Maria representa a igreja que nasce na cruz de Jesus. Portanto, temos aí todo um caminho não, digamos uma corrida, né? Porque para passar tudo dentro do nosso tempo previsto, foi preciso correr a coisa. Em todo caso, meus caros, já são quase hora de concluir o nosso primeiro encontro. Eu espero de coração que vocês tenham tido pelo menos uma pincelada rápida da presença de Maria na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, praticamente, só algumas alusões a Maria. No Novo Testamento, uma consciência gradual da Igreja sobre o papel dessa mulher. Desde uma alusão geral de São Paulo, nascido de uma mulher, a sua presença como mãe do filho do carpinteiro, em Marcos, a sua ação em Lucas e, sobretudo, a Maria, chegamos ao ponto mais alto na cruz. E para concluir nosso encontro, duas pequeninhas observações. Como Maria é vista nos Atos dos Apóstolos. Um único texto. Todos estes unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos. Só isso. Portanto, Maria faz parte da igreja nascente. E ela ocupa um lugar especial. Ela é a única pessoa que tem nome próprio e tem uma função. Não diz o nome de nenhum apóstolo. Os apóstolos com Maria, e se diz qual a sua função, mãe de Jesus. Sobre ela também desceu o Espírito Santo. Ela que já tinha sido fecundada pelo Espírito, recebeu também o Espírito em Pentecostes. E concluímos com o Apocalipse. Vocês conhecem o texto. Um grande, maravilhoso sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas, estava grávida, gritava com as dores do parto, atormentada para dar à luz. E ela deu à luz um filho, um varão, que ia regerar todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher
fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar em que fosse alimentada por 1.260 dias, 70 dias. O texto pode ser lido em várias chaves. No sentido mariológico, a mulher do Apocalipse é a Virgem Maria. Bom, ou podemos ler no sentido eclesiológico, a mulher do Apocalipse é a igreja. Não é Maria, mas é a igreja. Há muita coisa ali que não se adapta a Maria. Por exemplo, que Maria tenha fugido para o deserto. E coisa assim. Então, há muita coisa ali. A melhor solução é juntar as duas. Ver na mulher do Apocalipse, ao mesmo tempo, a mãe de Jesus e a igreja. Maria é o maior símbolo da igreja, a primeira discípula, a primeira seguidora do Cristo. Portanto, o autor do Apocalipse, ao descrever a igreja, descreveu tendo como pano de fundo a Virgem Maria. Pois quando você lê o texto, algumas afirmações se referem a Maria, outras se referem à igreja, porque estão misturadas ali dentro. Isso é próprio da literatura apocalíptica. E uma conclusão, meus caros. O Novo Testamento, portanto, apresenta uma progressiva compreensão da Virgem Maria, da sua participação na vida de seu filho e na vida da igreja. Ela será sempre lembrada em relação a Jesus. Ela é sempre vista como mãe de Jesus. Nunca é apresentada separada dele, mas sempre junto com ele. Ela faz parte, portanto, da história da salvação como mãe de Jesus, como mãe de Deus, já que ele é Deus. Feito homem, ela é, sim, mãe de Deus. Aí está, para concluir, duas belas imagens da Virgem Maria. Eu espero de coração tê-los ajudado com a minha exposição. Eu repito, peço desculpa pela rapidez com que falei, mas o meu objetivo era terminar em tempo hábil tudo aquilo que a gente podia falar, pelo menos, do nosso tema da Virgem Maria presente na vida da igreja. É muito bom que a gente está em cima da hora, assim vocês não têm tempo de fazer perguntas, né? Porque todo o meu conhecimento já foi falado. Tá ok? Parabéns. Padre Fonsati, muito bem, muito obrigado. Parabéns pela belíssima aula. Sem dúvida, é muito bom poder passar uma tarde aqui de terça-feira aprendendo com o senhor. E é incrível perceber como que o senhor conseguiu, né, trabalhar aí toda uma tradição em 1h20, né? Mas eu acho que, é como o senhor falou, né, é impossível esgotar esse assunto aqui, mas nós aproveitamos, então, já para convidar os participantes para que na semana que vem estejam participando do segundo encontro, na outra semana, no dia 8 de junho, do terceiro encontro, e também, se me permitem, né, nós teremos agora no mês de agosto uma nova turma de especialização em teologia bíblica, da qual o padre Fonsati, professor Padre Fonsati, é um dos professores, e aqueles que desejarem poderão fazer uma especialização e aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca desse assunto aqui que nós hoje tivemos uma introdução, né, mas que poderá ser aprofundado oportunamente, mas foi muito bom, né? Não sei se alguém estava querendo falar aqui, eu vi que o Padre Wilson está aqui. Vi aqui, tem uns 10 chats. Está aberto a palavra. Estou colocando aqui no chat alguns avisos. Então, nós teremos na semana que vem o segundo encontro, e no dia 8 o terceiro e último encontro. São 3 encontros, sempre das 16 às 17h30. Teremos na semana que vem a professora Solange, que vai nos ajudar a pensar um pouco a respeito de Maria na história da igreja. O padre Fonsati trabalhou aqui
a presença de Maria nos textos sagrados. Então, ainda nessa semana, nós enviaremos para vocês a gravação dessa aula, foi gravada, vocês poderão retomar depois com calma, e eventualmente, né, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem entrar em contato conosco, tem aqui no chat o e-mail da Secretaria da Faculdade Vicentina, é só enviar um e-mail que nós responderemos por lá. Mas semana que vem é o mesmo link, esse mesmo link, basta... Acho que é isso. Como o padre Fonsati já anunciou, não há tempo para perguntas, né? Mas, sem dúvida, se fôssemos abrir aqui, talvez iríamos aí nos alongar bastante. Padre Fonsati, então, muito obrigado pela participação, por ter aí nos ajudado, foi muito bom mesmo. Pessoal, então, uma boa tarde para todo mundo, obrigado pela presença, esperamos vocês na semana que vem, nesse mesmo horário, para o nosso segundo encontro. Professora Solange, que também está aqui presente, muito obrigado por estar conosco. Não sei se a senhora quer fazer um convite. Professora Solange, fique à vontade, a palavra está aberta. Semana que vem é com a senhora, né? Todos são convidados a aprender um pouquinho sobre a história da devoção mariana na Igreja Católica, até na pré-reforma e na pós-reforma. É um assunto que é desafiador, é interessante, eu espero poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com essas pessoas interessadas nesse assunto, um pouquinho do ecumenismo também. Como respeitar as outras tradições religiosas a partir do conhecimento que a gente adquire com relação a Maria e o que eles não respeitam, não querem respeitar sobre Maria, embora tenham acesso ao conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade e na próxima semana esperamos estar todos juntos novamente. Um abraço a todos. Abraços. Perfeito. Muito obrigado. Pessoal, então, uma boa tarde para todos e até essa semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.